De volta com o Jornal do Estado, motoristas realizaram um protesto agora à tarde em Maceió contra o aumento do preço do gás natural veicular. Cerca de 200 motoristas por aplicativos protestaram em frente ao gás na tarde de hoje. Eles reclamam do preço do gás natural veicular cobrado em Alagoas, que é de R$ 3,45 o metro cúbico. Estamos procurando as respostas, direitos e sabemos que eles podem sim baixar esses preços. Em Recife, Pernambuco, bem aí do lado, é 2,89, aqui estava 3,19 e consideravelmente aumentou para 3,45. Isso é um absurdo. O cidadão de bem que gastou caro, porque hoje para colocar qualquer kit GNV no carro não é menos de R$5 mil. É um investimento muito caro, muito pesado e é um absurdo eles aumentar dessa forma. Pois o etanol vem baixando e a gasolina também. O etanol está 3,19 e o gás está mais caro que o etanol, não existe. Bom, e os motoristas procuraram o Ministério Público Estadual e pediram uma intervenção no valor estabelecido para o combustível. Então vamos falar ao vivo com a nossa repórter Estela Nascimento, que tem outras informações. Estela, muito boa noite. Boa noite, Thaline. Boa noite a todos. Eu estou no Ministério Público Estadual, onde a comissão de manifestantes se reuniu hoje com o promotor de justiça, Max Martins, que é responsável por essa área de defesa do consumidor. Promotor, explica para a gente o que é que o Ministério Público vai poder fazer para ajudar esses manifestantes. Boa noite, Estela. Realmente é uma situação preocupante, porque esse aumento ele atinge exatamente esse público específico, as pessoas que trabalham com táxi, são motoristas de aplicativo, que sobrevivem da utilização do carro. Eles estiveram conosco hoje aqui, trazendo toda essa preocupação. O Ministério Público já adotou as providências, já instauramos um procedimento administrativo. Encaminhamos hoje mesmo, no final da manhã, um ofício ao Gás, requisitando informações sobre a composição, sobre a base jurídica desse aumento, inclusive solicitando informações sobre os últimos aumentos que ocorreram nesse último ano, de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019, uma vez que os próprios representantes informaram que já é o terceiro aumento consecutivo que atinge o GNV aqui em Alagoas. O Ministério Público deu algum prazo para que a Algás responda a essas dúvidas? No ofício foi dado um prazo de 5 dias para que essas informações cheguem. Chegando as informações, iremos nos debruçar sobre essas informações. Se for o caso de se oficiar mais algum outro órgão ou instituição, o faremos. E vamos buscar, na melhor forma possível, ver se há realmente algum tipo de abusividade com relação a esse aumento, que, como eu disse, atinge uma classe tão sofrida que são essas pessoas que trabalham no dia a dia no transporte de passageiros. Tá certo, muito obrigada pela sua participação no nosso jornal. A assessoria da Algás explicou que do preço final do GNV, a distribuidora fica com apenas 8%. Então, dos R$ 3,45 cobrados pelo metro cúbico do gás, em alguns postos de combustíveis, 27 centavos ficaria com a Algás. A Algás também explicou que o valor final do GNV é definido por 4 fatores: margem dos postos, tributos, margem da Algás e custos de aquisição e transporte feitos pela Petrobras. A gente volta para o estúdio. Tá ótimo. Obrigada, Estela, pelas informações. Vamos de futebol agora? O CSA joga logo mais pela Copa do Brasil numa disputa baratinha, que vale quase R$ 1 milhão. Então vamos ficar por dentro da partida com os meninos do Arena. Rafa, Emerson, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Thaline. Boa noite, pessoal de casa que está acompanhando o Jornal do Estado. Hoje tem futebol. Daqui a pouco, 8h30 da noite, tem futebol e um jogo que vale quase R$ 1 milhão. Emerson Júnior, CSA e misto, promete. Jogo que vale muita grana, né, Emerson? E muita responsabilidade, né? Boa noite, Rafa, Itarina, os amigos de casa. O CSA tem uma partida para manter essa sequência positiva que vem tendo de resultado, principalmente depois que o técnico Marcelo Cabo encontrou a formação do time. É sempre bom lembrar que depois que o CSA venceu o Muricy pelo placar de 2-1 no estádio Repelé, após a partida, na entrevista coletiva, o técnico do CSA largou a muleta de mão, abandonou o discurso de início de temporada e disse que já tinha encontrado um time que já poderia ser cobrado para isso e vem repetindo. Venceu o Sampaio
com uma formação, deve repetir essa mesma formação daqui a pouco contra a equipe do misto. E é um jogo que, sobretudo, tem muita importância. Primeiro que você precisa, ao menos, no caso do CSA, empatar para passar de fase. Senão, você interrompe a sua participação na Copa do Brasil. E o segundo, que representa muito dinheiro, são R$920 mil para os cofres do clube. A gente sabe que o presidente do CSA é especialista em planejamento financeiro, então tenho quase certeza que ele já colocou lá no planejamento essa cota da segunda fase da competição e os jogadores precisam fazer valer isso dentro de campo. Começo de temporada tem muito jogo, aí o time acaba poupando o jogador em um jogo ou outro. Se fosse para poupar, você pouparia na Copa do Brasil contra o misto no jogo de hoje ou no clássico contra o CRB? No clássico. O jogo de hoje ele tem muito mais importância do que o jogo do final de semana. O jogo de hoje vale dinheiro, do final de semana não vale. O jogo de hoje vale a sequência dentro da competição, que é a Copa do Brasil, senão você encerra a sua participação. O final de semana também não vale. Quem perdeu o clássico domingo não vai servir de nada, porque vai chegar na final do campeonato, na reta final, sem dúvida nenhuma. O que representa o clássico, Rafa, é o aspecto emocional, motivacional, elevação de autoestima, reforço de convicção. Regis ou Patrick Fabiano? Se fosse para apostar em alguém, quem você apostaria? O Patrick Fabiano, ele vem mostrando que é um goleador, que sabe fazer gol, se posiciona muito bem, as oportunidades pintam para ele, ele consegue reverter. Então, se ele tiver numa noite inspirada, o CSA garante a classificação. Se ele não tiver, basta o João Carlos responder, não tomar gol e o CSA garante a classificação do mesmo jeito. Placar para hoje? Acho que dá para o CSA vencer por 2-0. 2-0? 2-0. Italine, essas foram as informações do esporte. Eu quero saber o seu placar. O CSA vai conquistar esse quase R$1 milhão? Boa noite, um bom Jornal do Estado. Vai ser apertadinho, 2-1. Boa noite, até amanhã.